como a produção de peixes, ela tem o seu sucesso econômico dependendo do casamento de três fatores: genética, manejo e nutrição. E se falando então em nutrição de tilápia, sabe-se que os aminoácidos sintéticos são usualmente suplementados na dieta a fim de atender a demanda nutricional desses animais nas diferentes fases de produção. E essa suplementação ela deve ser feita de forma equilibrada, com quantidades e proporções adequadas entre os aminoácidos essenciais e não essenciais, a fim de maximizar o crescimento e a conversão alimentar. E dentre esses aminoácidos essenciais, nós vamos destacar nessa apresentação a lisina e a arginina. Os aminoácidos essenciais são aqueles que os animais eles não são capazes de produzir ou produzem em quantidades insuficientes para atender a sua demanda. E a lisina, ele é um aminoácido que está presente em maior proporção no tecido muscular de peixe, atua na melhoria das taxas de crescimento e na manutenção do balanço nitrogenado positivo. Trabalhos realizados com diversas espécies de peixes, em que a ração foi suplementada com lisina, têm demonstrado que a suplementação desse aminoácido na dieta causa uma melhora na conversão alimentar, aumento do ganho de peso, retenção de nitrogênio e redução do conteúdo corporal de lipídios. Já a arginina, ela está envolvida diretamente ou indiretamente na produção de diversas substâncias, como as poliamidas, o óxido nítrico, a ureia, no metabolismo do ácido glutâmico e prolina. E essas substâncias, por sua vez, elas são responsáveis pela maximização do crescimento, desempenho, imunidade e metabolismo de nutrientes. Um trabalho realizado com juvenis de tilápia do Nilo, alimentados com rações com diferentes níveis de arginina, demonstrou que a suplementação desse aminoácido na dose de 0,85 a 2,24 gramas por quilo de matéria seca de ração causa uma melhora no ganho de peso e na taxa de conversão alimentar. Observou-se também que esse aminoácido ele possui capacidade de influenciar as variáveis imunológicas da tilápia quando ela foi desafiada com bactérias streptococcus. À medida que o aminoácido ele foi suplementado na dieta, observou um aumento na produção de óxido nítrico. E esse óxido nítrico é uma substância utilizada como oxidante na luta contra patógenos. Dessa forma, esse aminoácido, além de melhorar o desempenho, os trabalhos têm demonstrado que ele possui capacidade de influenciar as respostas imunológicas de peixes. Outro efeito também observado da arginina é em reduzir a taxa de mortalidade de carpo comum expostas a alta concentração de amônia, que variava de 0,7 a 1,3 miligramas por litro por um período de 3 horas. Como você pode ser observado nessa tabela, ocorreu uma redução na taxa de mortalidade no nível de 0,5% de matéria seca. Isso ocorre por quê? Quando tem uma grande concentração de amônia nos sistemas de produção, muitas vezes advindo da ração, do nitrogênio contido na ração, vai ocorrer uma redução da excreção branquial de amônia pelos peixes e um aumento dessa amônia plasmática. E esse aumento da amônia plasmática, ela pode causar imunossupressão e levar o animal até a morte. Quando se tem, então, arginina na dieta, os autores afirmam que essa amônia que estava no plasma, ela vai ser metabolizada. Por quê? A amônia, ela vai ser convertida em carbono fosfato. Esse carbono fosfato, ele vai ser condensado com a ornitina. E a ornitina, ela é produzida a partir da arginina. Então, a presença desse aminoácido na dieta, segundo os autores, proporciona uma redução da amônia plasmática e, com isso, o aumento da ureia, uma vez que a ureia também é um metabólito formado pela arginina, e da citrulina. E esses metabólitos, eles são menos tóxicos para os peixes em relação à amônia. Dessa forma, os autores afirmam que a arginina ela possui capacidade de ativar o ciclo da ureia e, com isso, aumentar a resistência de carpo comum à concentração letal de amônia. No entanto, quando a suplementação desse aminoácido, a arginina e a lisina, é feita em níveis desequilibrados, ocorre uma redução do crescimento e piora na conversão alimentar, uma vez que esses aminoácidos eles apresentam um efeito antagonista.
E esse efeito antagonista desses aminoácidos, ele ocorre porque esses aminoácidos, eles competem pelo mesmo sítio de absorção nas bordas em escovas, uma vez que eles possuem cadeias estruturais semelhantes. É o que foi demonstrado em um trabalho realizado com salmão do Atlântico, em que o intestino desse animal ele foi cultivado in vitro, em diferentes concentrações de arginina e de lisina. E como que ocorreu? O intestino ele foi colocado em uma placa que continha uma quantidade conhecida de lisina marcada e outra com uma quantidade de lisina conhecida marcada, mas com concentrações crescentes de arginina. E o outro, em outro intestino, ele foi colocado em uma placa que continha uma quantidade de arginina marcada, essa quantidade é conhecida, e níveis crescentes de lisina. E o que se observou? Que à medida que se aumenta a concentração de lisina, ocorreu uma redução no acúmulo de arginina no tecido. Também, quando se aumentou a concentração de arginina, ocorreu uma redução do acúmulo de lisina no tecido. E os autores, então, afirmam que a arginina e a lisina, ela possui o mesmo transportador de membrana. Observou-se também que à medida que se aumentava a concentração de lisina na placa em que tinha uma concentração de arginina marcada, como você pode observar nessa primeira linha, essa concentração de arginina era de 5 milimolar. Ocorreu uma redução no acúmulo de arginina em níveis maiores, em níveis entre 30 e 40, nesse caso de 35 milimolar. O mesmo efeito também foi observado quando, na placa em que havia 20 milimolar de arginina. Ocorreu uma redução na concentração desse aminoácido à medida que ocorreu um aumento na concentração de lisina. E também, na mesma forma, na placa em que havia 35 milimolar de arginina, ocorreu uma redução no acúmulo de arginina no tecido à medida que aumentou-se a concentração de lisina. Nesse outro gráfico, pode-se observar também que ocorreu uma redução agora da captação de lisina à medida que a arginina foi aumentada naquelas placas marcadas com 5 milimolar de lisina, 20 milimolar de lisina e 35 milimolar de lisina. Mas vocês podem observar que, diferente desse gráfico, a redução da captação da lisina, ela ocorreu logo no primeiro nível de adição de arginina. Dessa forma, os autores falam que sempre a concentração de lisina ela tem que ser maior que a arginina, para que o organismo seja capaz de absorver a lisina. Uma vez, como eu já mencionei, esses aminoácidos eles competem pelo mesmo sítio de absorção. Outro efeito também observado é que altas concentrações de lisina na dieta de peixe, ela tende a inibir a ação da arginase, que é a enzima responsável por quebrar arginina em ureia e ornitina. E qual que é a importância disso? É porque a ornitina ela é precursora das poliamidas, que são substâncias que estão envolvidas na síntese de DNA e RNA, e no crescimento e síntese proteica, ou seja, na produção de carne, que é do interesse quando se fala em produção de peixes. Então, é importante conhecer qual é a relação ideal de arginina e lisina para poder formular dietas mais eficientes. No entanto, para a tilápia de Nilo, essa relação ela ainda não está totalmente estabelecida, não é conhecida qual é a relação ideal para essa espécie de peixe. E sabe-se também que as exigências nutricionais dos peixes eles vão variar de acordo com o estado fisiológico, idade, espécie e o potencial genético do animal. Portanto, é importante avaliar qual a relação ideal de arginina e lisina para animais de diferentes linhagens genéticas, a fim de entender se essa relação ideal ela vai se manter entre os diferentes materiais genéticos ou qual a relação ideal para cada material genético. Dessa forma, o objetivo do meu trabalho
foi avaliar diferentes relações de arginina e lisina e seu efeito sobre o metabolismo de duas linhagens de tilápia do Nilo. O trabalho ele foi realizado no Biotério NGT Aqua, na Universidade Federal de Minas Gerais. Os animais que foram utilizados no projeto foram doados pelo Biotério e eram duas linhagens. A linhagem G5, que é o resultado do processo de seleção para ganho de peso em 5 gerações, e a linhagem G0, que consiste em uma população base. O trabalho ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi de avaliação de desempenho. Ela foi realizada nesse sistema, que é o sistema de recirculação de água, que possui oxigenação constante, filtros mecânicos e biológicos, fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro, imitando um sistema de produção indoor. Em cada caixa dessas de 300 mil litros foi colocados tanques redes de 300 litros, que foi então a unidade experimental utilizada. Como pode se observar aqui nessa foto, foram colocados 2 tanques redes em cada caixa. O experimento ele foi realizado em endelhamento inteiramente casualizado, em um arranjo fatorial, em que se avaliou duas gerações, a geração G0 e G5, e quatro tratamentos com diferentes proporções de arginina e lisina, sendo o tratamento 1 com 1,26 de arginina e 1,61 de lisina, tratamento 2, 1,50 de arginina e 1,61 de lisina, tratamento 3, 1,80 e 1,61 de lisina, e o tratamento 4, 2,10 de arginina e 1,61 de lisina. Cada tratamento ele possuía 5 repetições, dessa forma, 40 unidades experimentais. Cada unidade experimental, como eu já mencionei, era um tanque-rede que foi povoado com 10 peixes. A ração utilizada nesses experimentos, nas duas etapas, elas eram isoproteica e isoenergéticas, com aproximadamente 28% de proteína bruta. A alimentação ela foi realizada 5 vezes ao dia, de forma livre, ou seja, a cada alimentação era corrigida a quantidade de ração que era ofertada de acordo com o consumo dos animais. Durante todo o período experimental, que durou 60 dias, eram feitos pesagens dos animais a cada 15 dias e controle diário de ração. E através dessas avaliações, foi possível mensurar o peso final dos animais, o ganho de peso, o consumo de ração, a conversão alimentar aparente, a taxa de eficiência proteica, taxa de crescimento específico e sobrevivência. Ao final do período experimental, que durou 60 dias, como eu já mencionei, os animais foram eutanasiados, foi coletados vísceras, fígado, sangue e carcaça, para posterior análise. As análises realizadas foi de composição corporal na carcaça, análises bioquímicas, que são ureia plasmática, TGO e creatinina. A segunda parte do experimento foi a realização da digestibilidade. A digestibilidade também foi realizada no Biotério NGT Aqua. E o delineamento experimental utilizado também foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial. Duas gerações, G0 e G5, e os 4 tratamentos, que são os mesmos, como eu já mencionei, e cada tratamento com 3 repetições, totalizando 24 unidades experimentais. As unidades experimentais, que são essas caixas da foto, depois de alimentação, que era oferecida 3 vezes ao dia, era lavada, havia coleta de fezes e rações, e colocado, então, o coletor, esse da foto. As fezes, então, eram decantadas nesse coletor, e após as fezes decantar, cerca de 1 hora, era coletada e armazenada em freezer, para posterior análise. Durante todo o período experimental, foi feito o acompanhamento dos parâmetros de qualidade de água, a fim de observar se esses parâmetros estavam ideal para a espécie estudada.
era feita mensuração do oxigênio e temperatura, 3 vezes na semana, amônia total e nitrito durante 2 vezes na semana, e o nitrato, que foi realizado no começo do experimento e ao final do período experimental. No final do período experimental, os dados foram coletados, já foram tabelados, e posteriormente, ainda, né, vai ser realizada a análise estatística utilizando software. Será feita análise de variância naquelas variáveis que seguem distribuição normal. E posteriormente será feita as equações de regressão. Nas variáveis não paramétricas será realizado o teste de Kruskal-Wallis. Para todas as análises, será utilizado o nível de significância de 5%. Dessa forma, se espera que com esse trabalho seja possível entender as interações fisiológicas desses aminoácidos, a fim de elucidar a melhor relação a ser adotada por diferentes materiais genéticos de tilápia do Nilo, fornecendo subsídio para a formulação de dietas mais eficientes. E é isso. Muito obrigada. Bacana, Grace. Vou abrir aqui. Obrigado, né? Primeiro. E vou abrir aqui para o chat, para quem quiser perguntar. Então, pessoal, quem tiver pergunta pode abrir o mic e fazer a pergunta diretamente para a dona Grace. Grace, deixa eu fazer só uma correção na sua fala. Quando você falou da G5, a G5 ela é resultado de 4 momentos de seleção. Acho que você falou 5 quando você falou. Ah, tá. É a 5ª geração, mas a primeira não teve... Não teve seleção. Isso. Da 0 para a primeira não teve seleção. Então, você tem 4 momentos de seleção. Ok? Uhum. Aí eu vou te falar também uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Eu achei um teste estatístico para não paramétrica fatorial, que é o seu caso, não é? Porque o Kruskal-Wallis, ele tem a limitação que você só consegue fazer como se todas as interações fossem um tratamento. E eu não tive tempo ainda de ler, mas tenho eu já vi o teste, já testei ele com algumas coisas, mas que aí depois dá para rodar com seus dados, não precisa ser o Kruskal-Wallis, que o outro é mais robusto, porque ele consegue identificar os efeitos individuais e a interação, entendeu? Aí depois eu te passo também. Ô, Stefane, beleza? Oi, joia. Pelos os dados preliminares, você viu a diferença das diferentes relações arginina-lisina? Que dava para, na hora que você pesava durante o experimento, ver resultado diferente? Diferença entre eles? Marcão, não. O que eu encontrei foi diferença só, que a gente já esperava, né? De acordo com o material genético, da G0 para G5, em relação a ganho de peso. Que essa já rodei a estatística. Então, das relações, então, só rodando mesmo, que não era percebível pesando os peixes, não. Não. Beleza. Mais alguém com dúvidas, pessoal? Oi, Stefane. Sim. Amiga aqui, beleza? Joia. Não sei se eu perdi. Eu achei que você já falou meio rápido no início. Acho que eu comi moça. Por que você fixou a lisina na relação arginina-lisina? Então, porque quando eu montei o experimento, eu decidi que eu queria a dieta isoproteica.
quando eu fui formular as dietas, se eu fosse mexer tanto na lisina quanto a arginina, eu não conseguia essa ração isoproteica, entendeu? Eu não estava conseguindo fechar ela isoproteica, ou seja, com a mesma quantidade de proteína nos diferentes tratamentos. E eu decidi assim para não haver um confundimento na hora de avaliar a resposta. Se o resultado tinha a ver por causa das diferentes relações, dos diferentes níveis de inclusão do aminoácido, ou pela quantidade de proteína que tinha, pela diferença de proteína em cada ração. Então, eu não consegui formular essa ração incluindo diferente quantidade de aminoácidos e ela ser isoproteico, só dessa forma. Entendi. Obrigada. Mas na Mib, agora ela pode fazer o experimento contrário, entendeu? Fixando a arginina e variando a lisina. Vou dar esse exemplo para fazer um outro, variando todo mundo. Aí também acho. Vou anotar essa ideia, Érica. Outra coisa, aquela questão que a gente tinha até conversado antes de você apresentar, é bom que a Érica está aí, dá um palpite estatístico. Trabalhos que fazem a análise, teste de média utilizando níveis. Isso é correto, não é correto? É subjetivo? É o quê? A Érica pode até esclarecer melhor, mas eu já vi vários trabalhos como esse, não foi uma publicada, eu acho que esse trabalho é da Aquacoach, usando o teste de média. O que eu entendo é que fica difícil você decidir um nível. Se você pegar umas... deixa eu abrir aqui a apresentação, para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Esse aqui por exemplo, esse. Isso. Aqui não, aqui deu tudo igual. Ó, por exemplo, 1,15 é igual a 2. A resposta para peso final, né? De 1,15 é igual a 2,24. Se tivesse feito a regressão, você poderia ver o nível intermediário de inclusão. Você consegue estimar qual vai ser o máximo, o ganho de peso máximo em determinado nível, né? O ponto máximo. Não seria isso, Érica? É isso que eu penso também. Assim, se você for pensar em termos de análise, a análise de regressão, ela é uma análise que tem mais poder do que um comparativo de média. Então, assim, o que a gente pensa? Se eu tenho níveis e eu posso fazer análise de regressão, eu opto pela análise de regressão, uma vez que ela é mais informativa. Isso. Mas fazer o comparativo de média não está errado. A questão, tipo assim, você não está violando nenhum preceito estatístico fazendo isso. Mas você está abrindo mão de utilizar uma análise que é mais informativa, que tem mais poder. A mesma coisa, assim, eu não posso, por exemplo, eu posso usar análise não paramétrica para qualquer situação. Eu não estou errado estatisticamente, porque eu não estou ferindo nenhum pressuposto. Só que toda análise não paramétrica tem menos poder. Então, é uma decisão que não é muito inteligente. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, normalidade dos dados e o tratamento é qualitativo, eu prefiro a análise de variância do que uma análise não paramétrica. Mas, como eu falei, você não viola nenhum pressuposto estatístico fazendo a análise não paramétrica, mas você está perdendo poder, você está perdendo informação. Então, é uma questão de escolha. Aqui no caso, assim, o que eu percebo? Às vezes você coloca um modelo de regressão e algumas pessoas da área biológica, elas têm muita dificuldade de compreender a parte estatística.
Então, se você coloca um comparativo de média, as pessoas vão entender. Às vezes, se você coloca um modelo de regressão, se você for fazer às vezes, um modelo de regressão ou um outro modelo um pouco mais sofisticado, as pessoas às vezes não vão entender a mensagem que você quer passar. Então, assim, é uma questão um pouco de divulgação da sua informação e ao mesmo tempo, assim, no seu caso, eu optaria pela análise de regressão, mas em algumas situações, às vezes a pessoa quer ver a média. Ah, eu quero ver a média de peso dos animais. Às vezes você coloca a análise de regressão, a pessoa não enxerga direito ali, o número está muito pequenininho, ela não consegue enxergar direito o valor, sabe? Então, tem essas questões, assim, que são mais de bom senso do que do que está certo, do que está errado. Eu só acho que, assim, você abre mão de poder de teste se você ignora a regressão e trabalha só com o comparativo de média. Mas em algumas situações, o comparativo de média ele é interessante, porque vamos supor que a Stephanie não tivesse achado diferença nenhuma para 0,85, 1,15, nesse trabalho aí, e 1,53. Você travou, Érica? Sumiu meu som? Vocês estão me ouvindo? Repete, fazendo favor. Oi? Repete, fazendo favor, não, que você começou a falar, assim, dos níveis. Ah, tá, dos níveis aqui. Beleza. Então, às vezes, ela tem um nível aqui intermediário que é muito bom e o resto não faz diferença. Às vezes, a análise de regressão vai falar que a inclinação dela é próxima a zero. E, às vezes, o comparativo de média vai identificar esse nível que tem alguma coisa nele que está fazendo a diferença. Então, assim, é um pouco de bom senso, assim, às vezes, é bom a pessoa fazer o comparativo de média para ela enxergar os valores, mas, nesse caso, o que é mais recomendado é usar a regressão. Mas tem que ponderar isso aí que eu falei. Pensar no público, quem está lendo o trabalho, o que eles vão entender. Então, tem essas questões. Por exemplo, igual vamos supor, se eu faço uma regressão logística e fiz um Q quadrado, e os dois deram a mesma coisa, às vezes eu prefiro apresentar o Q quadrado, que mais pessoas vão entender o que eu estou falando, do que apresentar uma regressão logística que a pessoa, assim, tipo assim, o que isso quer dizer? Então, assim, uma vez que eles deram o mesmo resultado, eu estou optando para algo mais simples. Mas aí também é uma questão de você tentar levar para as pessoas o que você quer passar. Então, é mais ou menos essa ideia, assim, que eu penso, assim. Então, não é errado, mas você perde poder ao optar pela análise de variância ao invés da análise de regressão. Ok? Ok. Mais alguém aí, pessoal? Eu ainda. Dúvidas? Vai lá, naviga. Eu entendi a explicação, que é mais subjetiva a escolha em questão de informações, né? Mas, por exemplo, nesse caso, está tentando definir aminoácido para uma espécie que ainda não tem muita coisa definida. Aí, igual, para peso final aí nesse trabalho, do nível 153, ele foi igual, né? 153, 188 e 2,24, estatisticamente igual. Mas a gente vê que numericamente ele começa a cair, né? 383 gramas, 377, 373. Eu penso nesse sentido, você está tentando definir um aminoácido. Então, você pode encontrar, por exemplo, ali entre 1,53 e 1,88. Não, na verdade é o contrário, né? Do 1,88 para o 2,24.
Porque ele é igual a 1,88, mas também é igual a 1,15. Então, eu acredito que o nível ótimo deve estar entre 1,88 e 2,24. Se tivesse feito Mas uma eles são regressão. estatisticamente iguais a 1,53. Também tem letra C, são os três mais altos. Então, mas aí é Entendeu? igual também, o 2,24 é igual a 1,15. Por isso que eu falei que acho que estaria Mas ali. aí ele já não é igual a 1,53. Esses três são iguais. Se for optar por questão aí das médias, por exemplo, vou optar pelo menor nível, que provavelmente vai sair mais barato, e aqui ele deu até o maior peso, 383. Mas aí, na hora de você formular uma ração para ela se tornar comercial, entendeu? Eu acho que essa informação, quando você faz a regressão, ela é muito mais pontual. Então, assim, será que o ideal seria fazer os dois? As duas Mas é análises? isso que eu estava falando da questão do poder. Quando eu falo que a análise é mais poderosa, é que ela gera mais informação. Se a gente tiver um modelo quadrático, você estima o ponto de máximo ali, coisa que você não consegue fazer com a análise de variância. Então, assim, qual que é o modelo, o que é mais informativo? É a análise a análise de regressão. Mas é o que eu tô falando. Às vezes a pessoa quer ver a média. Você bota as análises de regressão. Mas cadê a tabela das médias? Mas, assim, às vezes você tem que colocar até como material suplementar, assim, sabe? Porque a pessoa pede, o revisor às vezes pede. Às vezes é uma falta de conhecimento dele. Porque, como eu falei, a análise de regressão tem mais poder, então você opta por ela. Mas você, às vezes, esbarra numa coisa, assim, do referir e te pedir você colocar, ou alguma coisa assim, ou coloca um material suplementar, porque a pessoa quer ver a média. E aqui, o que a Namíbia falou, que eu também acho importante, olha para você ver, se você tivesse os pontos aqui, Namíbia, a gente ia ter mais clareza, por que era igual, por que era diferente. Exatamente. Tivesse Poderia ter um vendo, ponto entre 1,53 e 1,88 com um ganho maior que os dois, no caso. Sim. Né? Mas assim, eu optaria pela análise de regressão. Novamente, eu estou tentando justificar por que algumas pessoas fazem a análise de variância. Mas eu acho que às vezes é mais por falta de conhecimento do que por outra coisa. Sim. Mas o que eu estou falando é que se ela fizer a análise de variância, ela não está errada, ela está só perdendo poder. Assim, às vezes corre o risco dela não achar, tipo assim, faz análise de variância e não acha, e faz um outro tipo de análise, tipo de regressão ou GLM, e acha, né? Foi o caso de alguns trabalhos nossos, inclusive o meu, né? Com regressão logística. Então, só que no caso não era análise de variância, era análise de Q quadrado. Era a quantidade de fêmeas reproduzidas, né, que reproduziram em biofloco em água clara. No Q quadrado era absurdo, tipo, 18 bis reproduziram no biofloco, 10 só no controle. O Q quadrado não pegou, mas a regressão logística pega. Então, nesse caso, a regressão ela tem um poder maior, então ela mostra isso mais fácil. Exatamente, esse é um exemplo, assim. Porque às vezes você está vendo os dados e você vê que tem diferença. Acho que no trabalho da Hagley a gente viu isso. Tinha grupo que era 40%, outro é 80%, e os dois são iguais: 80% de reprodução, 40% de reprodução. Mas é a limitação da estatística não paramétrica. Aí, quando a gente trabalhou com regressão logística, enxergou que existia diferença. Então, é falha de poder do teste. Bom, mais alguém? Aproveita, gente. A gente tem até 9 horas da noite para perguntar a Grace. Agora que não deu nem 7, hein? Bom, pessoal,
Então, já que não temos mais perguntas, queria agradecer, Grace. Obrigadão pela disposição, né? Tá lá. É Espírito Santo ou Rio de Janeiro? Não, tô em Barão, na minha cidade. Não, Barão. Mas Barão, não sei onde fica Barão, não. Minas mesmo. Minas, menino, 90 km, 120 km de BH. Ah, você é mineira, velho? Achei que você era Sou mineira. carioca. É porque o Tomás é baiano, aí ele acha que todo mundo é de fora. Eu tô longe. Mas à disposição da Grace, né, de participar, de contribuir com o nosso grupo. Obrigadão, Grace. Eu agradeço. Franklin, algum recado? Érica, Turra? Não, eu não, só convidando para a próxima reunião. Você sabe o título? Ah, da Érica, né? A próxima é a Érica. Né? Eu tô na dúvida aqui se a gente... Gente, como é que não tá? Olha. Ai. Terça-feira ainda, Turra. Turra, terça-feira nesse calor não dá não, Turra. Tá doido. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá geladinho. Ai, né? Tem que caçar uma cerveja ali. Tá difícil também. Bom também. A Então, minha, Frank, ficou. Nós trocamos com o Arthur. Aí eu não sei. ficou no lugar do Arthur, então ficou lá pro finalzão. Ah, é isso mesmo. Então, a da Érica ficou lá em dezembro. Seguindo a ordem aqui, dia 22 acredito que é a Willy. Viu, Willy? Te avisando aí já. Dia 22. Dia 22 de novembro. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado. Boa terça para vocês. Boa terça, não, um restinho de terça, né? E até a próxima. Obrigada, Valeu. Grace. Obrigada. Grace. Até mais. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Onde sai isso?